Olá, doutores! Olha a surpresa aqui na FENALO 2019. Eu com a doutora Érica Siqueira, essa especialista em gestão jurídica e também presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico lá de Brasília, da OAB-DF. E eu quero fazer uma pergunta a ela que eu acho que é muito pertinente. Por que muitos escritórios implantam ou compram até o sistema de gestão jurídica, mas tem muita dificuldade em implantar e muitos, inclusive, abandonam, não implantam? Por que isso ocorre? Obrigada, Dani. Eu que agradeço. É um prazer falar para vocês. Dani, só fazer uma correção. A minha presidência é da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia. Porque a de empreendedorismo tem o doutor Felipe, que é um parceirão, que está até aqui na feira também. Erro meu. Não é erro, só correção. Então, Dani, eu inclusive hoje teve uma pergunta na minha palestra aqui na FENALO sobre exatamente esse tema. Que eu perguntei para eles, gente, quantos de vocês têm software de controle jurídico e quantos de vocês ainda não implementam? E, para minha surpresa, que eu já imaginava, 80% da turma tinha um software de gestão e não implementavam. E aí a gente volta para uma realidade muito atual. O advogado, muitas vezes, ele contrata, tá? Ele compra um software que caiba no bolso, mas ele não alinha várias estratégias, Dani, que são imprescindíveis, que são os processos de trabalho, que são os objetivos da advocacia e os gargalos, ou seja, o que na advocacia precisa ser cuidado e detalhado e o que nós precisamos realmente controlar e acompanhar, porque o software de controle, você deve entrar todas todo o fluxo de trabalho do escritório. Então, para isso, como entra toda uma cultura, toda uma forma de fazer e de acompanhar os processos de trabalho já em atuação, nós precisamos saber quais são os processos de trabalho em atuação. Então, desde um cliente que é prospectado, que entra para o escritório, que envia uma procuração após o fechamento do contrato, depois as publicações, os prazos que surgem e que vão gerar um fluxo de processos de controle específico de todos os prazos, a própria implantação da controladoria jurídica, quem vai fazer, quem não vai fazer, tudo isso ligado ao software. Então, por que eu estou citando um pouquinho desse passo a passo? Porque as pessoas compram um software, mas elas têm dificuldade na implementação desse software de controle jurídico. E aí o que acontece? Elas não usam ou elas usam parcialmente. Às vezes a equipe de família usa, a tributária não usa, a penal não usa. E então, às vezes, o escritório fica com mais de um software, às vezes o escritório fica com planilhas de Excel, planilhas de Google, Gmail, com controles paralelos, que é péssimo para a gestão e para a organização do escritório, ok? E muitas vezes entra na questão também da liderança, que a liderança não motiva, ou seja, não motiva ou não delibera, porque muitas vezes tem que ser uma atitude impositiva. Compramos um software de gestão, precisamos implementar. Então a gente vê aqui na FENALO quantas empresas, acho que a maioria, 70% são de fornecedores de software. Hoje existem fornecedores de software no país com todos os custos para todos os tipos, então existem excelentes softwares. E por que as pessoas ainda têm dificuldade? Então, porque falta muitas vezes essa cultura da importância de implementar, alinhar os processos de trabalho, desenhar e colocar em atividade, né? O que a gente chama de atividade? Em uso. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar para os meus alunos, Dani, que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente define para onde eu quero ir, como eu quero ir. Eu posso ir de carro, de avião, de trem. Depois, os locais que eu quero ficar, eu posso ficar no hotel, eu posso ficar no albergue, eu posso ficar acampado. Mas isso o que você faz? Você vai viajar sozinho, você define sozinho. Se você vai com a família, você vai sentar com as pessoas da família para deliberar sobre isso, né? Quem tem filho, às vezes, coloca os filhos para palpitarem e outros pais impõem e falam, não, vamos para tal lugar, os filhos que nos acompanham. Nossa meta é essa, o nosso orçamento é esse e os filhos vão dentro daquela estratégia. A mesma coisa não é diferente em relação ao escritório de advocacia. O líder, ele deve ter essa clareza que ele não tem que só comprar um software, colocar o dinheiro, que já é muito claro, investir,
e investir, né, em treinamento, mas ele deve puxar até uma implantação total e globalizada dos novos fluxos de trabalho, do novo modelo de negócio dentro da advocacia, que ele tem que puxar essa tarefa para ele, porque senão dificilmente vai vingar. E aí cai na sua pergunta, por que que não utilizam, por que que não implementam, por que que ficam insatisfeitos, porque às vezes eles querem trocar o software de controle jurídico. Então volta para as pessoas, né, que não aderiram. E quem faz as pessoas aderirem são os líderes. E para os líderes também deve ser uma complicação. Como é que você toma a decisão se você não tem a informação em tempo real, já que você está trabalhando todo fracionado? Deve ser muito complicado. Claro, é complicado e é um desafio muito grande, porque exatamente, é como se a gente tivesse, nesse exemplo do líder, como se a gente estivesse usando um carro já está na autoestrada, imagina, só que a roda está capenga, o amortecedor não está legal, então você está com aquele carro que está engasgando ou está com pouco combustível e começa a engasgar no combustível. Então é a mesma coisa, né? O líder, ele tem que tocar os processos e tem que decidir. Mas como eu sempre digo, o líder tem que perceber e arrumar um tempo para ele, que é um desafio, como todos nós, e eu me incluo, óbvio, né? Hoje a gente tem uma agenda muito apertada, a gestão do tempo, ela é imprescindível hoje na nossa vida, né? Eu e Dani mesmo estamos para tomar um café tem 3 meses, a gente não consegue. Então, você já foi na Bahia, eu já fui em Brasília, a gente vai se encontrar em São Paulo. Pois é, tá vendo como é que tá? Então eu me incluo, tá? Na gestão do nosso tempo hoje. Como o que acontece, o que volta para o líder? O líder deve perceber que ele tem que sair do operacional, do dia a dia, dos prazos, da estratégia, ele deve fazer, óbvio, sua audiência, ostentação, atender seus clientes, né, organizar a casa, só que ele deve ter um tempo para ele, para estratégia, para ele pensar um negócio, para ele reformular e para ele colocar em estratégia os projetos em prática, em andamento. O que são os projetos em andamento? São os projetos como esse, no caso nós estamos falando de software de controle jurídico, ele já comprou, ele já investiu, ele já perdeu tempo, já investiu tempo com o fornecedor, já visitou, já conheceu, ele já fez um mínimo já gastou o mínimo de energia naquele sentido. Então é um projeto que já está em uso na advocacia. Então, deixa eu dar uma atenção para esse projeto, deixa eu delegar, deixa eu entender, deixa eu contratar, deixa eu compor a área, criar uma controladoria jurídica, deixa eu pedir um auxílio para um sócio, um consultor, quem for, para automatizar esse processo de trabalho. Mas antes de abraçar outro projeto, encerrar aquele, para que ele não fique estrangulado, porque é assim que as coisas acontecem e funcionam. E no universo da gestão, se a gente não tivesse passo a passo essa organização, essa padronização de tudo, Ana, a gente não consegue. Então a gente vai nadar e morrer na praia. Não tem outra coisa. Perde dinheiro, né, Érica? A gente está falando de dinheiro. De dinheiro, de recurso, de pessoas. Muitas vezes tem pessoas, eu falei isso também na palestra, você coloca pessoas que não têm a ver com controle numa controladoria jurídica. Ou você coloca um sócio com uma hora cara, porque você não quer expandir a equipe e você poderia ter um controle jurídico que ia resolver e o seu custo até com essa contratação desse controle jurídico poderia ser mais viável economicamente. Então isso tudo é falta de estratégia e muitas vezes a desculpa do líder, desculpa nossa, tá? Eu me incluo que eu também sou líder. Mas a nossa desculpa é exatamente eu não tenho tempo. Só que se a gente não criar a solução para ter tempo para as questões, pelo menos os projetos que a gente já disparou, a gente vai ter uma efetividade muito maior, a gente vai ter um ganho muito maior. E aí, naturalmente, depois de X meses, vão sobrar tempo para outros projetos, né? Também não querer abraçar o mundo e por aí vai. Mas basicamente, resumindo, investir em gestão, viu, gente? Gestão é diferencial competitivo. Sim. Gestão, eu sou suspeita para falar, né? Eu respiro gestão, mas gestão envolve a estratégia, envolve a liderança, envolve o que fazer, como fazer, envolve tudo isso. Então, advogado sem gestão vai ter mais dificuldade do que um advogado que pensa, que estrutura e que vivencia a gestão, porque ele vai ter mais estratégia para implementar, para delegar, para
para interligar os seus processos. Hoje a gente vive numa área de network, a gente vive numa área de parcerias, então a gente precisa ter esse olhar voltado para isso, e a gestão possibilita tudo isso, como o Dani bem colocou. Obrigada, Érica. Honra imensa tê-la aqui. A gente ainda vai fazer essa nossa reunião. Vamos tomar esse café. Agora a gente prometeu em público. Tá bom, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.